Parte 6. Eu sei quem me levou. Megan McDonald. Capítulo 43. 14 meses após a fuga de Megan, novembro de 2017. Depois de 2 semanas sem respostas aos seus telefonemas, Lívia usou seu segundo dia de folga do curso de especialização e foi para Emerson Bay. Parou no estacionamento do Montgomery County Federal Building e entrou no escritório do xerife. Na recepção, pediu para ver Terry. Não, ele não tinha hora marcada. Ela não tinha hora marcada. Lívia nem sequer sabia se ele estava, mas iria esperar, se fosse preciso, o dia todo se necessário. Após alguns minutos, a secretária conduziu até o escritório, onde Lívia encontrou Terry acomodado atrás de sua mesa. Por favor, sente-se. Ele indicou a cadeira a Lívia. Obrigada por me receber, xerife. Eu ia ligar para você, simplesmente não tive tempo. Compreendo. Megan está bem? Não consigo falar com ela há 2 semanas. Estou feliz por tê-la aqui. Minha filha é outro motivo pelo qual eu queria falar com você. Desde vocês duas embarcarem nessa pequena aventura, veja, não estou desdenhando dela de modo algum, mas desde que Megan começou a investigar por conta própria, seu psiquiatra me falou de algumas coisas preocupantes acerca de seu progresso. Parece que ela teve uma recaída, pesadelos, regressão na memória durante as sessões de terapia, retraimento, depressão, todos os sintomas que ela mostrou logo depois da sua aprovação. Quando aconteceu, xerife? Quero dizer, lamento que ela esteja passando por isso, mas quando conversamos pela última vez, Megan se mostrou bem e ansiosa para ajudar. Tive conversas longas com sua filha, senhor, sobre o que ela quer e o que ainda precisa para pôr um ponto final no caso. Doutora Colt, reconheço a perícia forense que você traz ao caso de Megan e de sua irmã, mas você não é psiquiatra. Claro que não. Então, por favor, peço-lhe que deixe Megan fora do que você está fazendo. Entendo sua necessidade de respostas e também a de sua família. No entanto, você não conhece minha filha, não sabe o que ela passou, não tem ideia da longa jornada que Megan percorreu para recuperar algum senso de normalidade. Vou apoiar você da forma que meu cargo ou influência permitirem, mas eu lhe peço que deixe minha filha fora disso. Ela chegou tão longe sob a proteção do Dr. Mattingly que não permitirei que o esforço seja desperdiçado. Até recentemente, Megan era uma pessoa diferente do que era ao retornar daquele inferno. Ela estava, sua mãe e eu notamos, voltando a ser a garota de que lembrávamos. Quero aquela garota de volta, doutora Colt. E ao ver os saltos para trás que ela deu nos últimos dias ao seu lado, me convenci de que você está prejudicando seu progresso. Lívia olhava para Terry sem saber o que dizer. Tinha conhecimento de certos pormenores sobre a filha do xerife que ele ignorava, mas Megan ficou inacessível por dias e não retornou nenhuma de suas ligações. De fato, a regressão era possível, mas Lívia se perguntava o que teria provocado isso de forma tão repentina. Desculpe se causei algum problema, xerife. Não era minha intenção. Claro que não. Só estou deixando você a par da situação. Não é saudável para Megan ir atrás disso. Vou te ajudar, como disse, de todas as formas possíveis, desde que você mantenha Megan fora disso. Podemos chegar a um acordo a esse respeito? Sim, Lívia assentiu lentamente com um gesto de cabeça. Ótimo. O xerife MacDonald virou o rosto em direção à parte inferior da sua mesa. Então, abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Fiz alguns telefonemas. Falei com detetives da Virgínia e da Geórgia, e também com os rapazes daqui que cuidaram do caso de Megan e Nicole. Eu os atualizei sobre suas descobertas e suspeitas. Eles vão analisar tudo. Não espere resultados imediatos. Eles não trabalham desse jeito, mas ficaram interessados, muito interessados, apesar de minhas ressalvas sobre sua avaliação envolvendo Megan. É mesmo um bom trabalho, doutora Colt.
Consegui mais coisas. Nas últimas noites, Lívia documentara e expandira tudo o que aprendera com Nate sobre os possíveis traços de personalidade do homem responsável pelas mortes de Nancy e Paula, e também pelo sequestro de Megan e pela transferência fracassada na noite em que ela escapou do bunker. As teorias de Nate, organizadas pela meticulosamente científica de Lívia, ocuparam 3 páginas. Ela empurrou o trabalho sobre o tampo, colocando-o bem diante do xerife. Terry dedicou alguns minutos para ler o relatório. Essas são as suas conclusões? Não, senhor, Lívia respondeu. Tive ajuda. De um perfilador? Lívia balançou a cabeça de um lado para o outro. Não exatamente, mas alguém que tem um passatempo estranho. Ele prefere permanecer no anonimato. Posso ficar com isto? Claro, vou mostrar para os meus rapazes e comparar isto com aquilo que eles produziram. Terry pôs o relatório em sua pasta e o recolocou na gaveta. Então, as coisas estão avançando agora. Fiz os telefonemas e vamos ver o que acontece a seguir. Os detetives precisarão de algum tempo para limpar seus registros a fim de justificar o investimento de horas num caso arquivado. Farei o que puder por minha conta enquanto esperamos. Eu a manterei informada de qualquer novidade. Existe uma maneira de eu falar com Megan? Ela não tem retornado minhas chamadas. Com todo o respeito, doutora Colt, prefiro que você deixe Megan em paz por enquanto. Lívia concordou. É justo. O senhor pode dizer a Megan que tenho pensado muito nela? Digo sim. Lívia se pôs de pé. Obrigada mais uma vez pelo que está fazendo, xerife. Sei que é difícil para o senhor e para a sua família, assim como para a sua, doutora Colt. Manterei contato. Capítulo 44. Agosto de 2016. A noite do sequestro. Nicole Colt encostou o carro no estacionamento de Emerald Cove, onde a festa acontecia, uma tradição de fim de verão para os jovens de Emerson Bay. Eram 7 da noite e o sol morria na água enquanto Nicole e suas amigas davam os últimos retoques na maquiagem. Jéssica e Raquel brigavam pelo uso do espelho retrovisor externo, enquanto Nicole, que se via no retrovisor interno, estalava os lábios após aplicar uma camada final de batom. Sem drama esta noite, certo? Jéssica disse. Você parece minha irmã. Nicole ligara para a Lívia após um incidente no barco de Matt. Sentindo-se péssima, ela perguntou para a irmã se poderia ir para Miami por uma semana. Claro, Lívia estava ocupada demais com sua residência para levar em consideração o pedido. Nicole queria contar para ela todas as coisas que a vinham perturbando. Queria, por apenas uma semana, ser irmã caçula e obter a atenção que outrora tivera de Lívia. Apenas fique longe dele, Raquel pediu. O cara é um idiota. Nicole não respondeu. Tornara-se retraída. Jéssica e Raquel notaram. Desde o incidente entre ela e Matt, Nicole se recusou a dizer às amigas o que acontecera no barco de Matt, mas elas presumiram que ele pusera um ponto final no casinho com Nicole, agora que estava com Megan. Jéssica e Raquel sabiam que, nessa noite, o papel delas seria o de soldados das tropas de paz. Trabalhariam duro para manter Nicole longe de Megan e Matt. As 3 atravessaram o estacionamento e se dirigiram à praia, onde uma grande fogueira combatia os primeiros avanços do anoitecer. 50 outros jovens se reuniam em bandos ao redor do fogo. Uma partida de vôlei estava no auge. Alguns garotos jogavam bola na água, esperando o sol se pôr e a escuridão tomar conta da praia antes de tirar as cervejas e demais bebidas alcoólicas dos esconderijos. Jéssica e Raquel se juntaram a um grupo de garotas perto do fogo. Nicole decidiu perambular na beira da água, tirou o celular do bolso traseiro do jeans e o consultou de novo. Casey não respondera a sua mensagem de texto. Ao ouvir gritos vindos de um grupo de garotos ao lado da fogueira, Nicole olhou para trás. Com o auxílio do brilho das chamas, viu que Matt chegara
e era saudado por seus amigos. Ele e Megan estavam de mãos dadas. Nicole voltou a olhar para seu celular e enviou outra mensagem de texto. Capítulo 45. Após entregar o relatório baseado na conversa com Nate para o xerife MacDonald, Lívia se ocupou do trabalho, fugindo da ansiedade de esperar por conclusões e se refugiando nos cadáveres que chegavam ao necrotério. Não mais considerava aqueles corpos como uma maneira de alavancar sua carreira ou como uma oportunidade para exibir suas habilidades e superar seus colegas, como ela mesma admitira que fizeram um dia. Os últimos 3 meses lhe ensinaram que cada vida merece o devido respeito da descoberta das respostas que deixaram para trás. Para a doutora Lívia Cult, a única maneira de encontrar essas respostas era por meio do exame dos corpos que chegavam para ela. Respeitosa e honradamente, sem segundas intenções referentes à ascensão profissional ou ao ganho pessoal, mas com o objetivo único de prestar informações à família sobre a causa da morte de seu ente querido. Se fizesse isso com honestidade, no limite de sua capacidade, as recompensas colaterais viriam. As últimas semanas foram necessárias para o plantio da semente dessa epifania. E os últimos dias, após ela ter entregue toda a sua investigação e seu trabalho árduo para as autoridades, confiando nelas para a obtenção de respostas que quase conseguira sozinha, lembraram-na de que outras pessoas também esperavam, exatamente como ela. Outros aguardavam respostas e tinham depositado sua confiança nela para pôr um ponto final no caso. Lívia daria o melhor de si para servir aquelas pessoas e não a si mesma. Talvez fosse uma metamorfose pela qual todos os médicos legistas passavam. Ou quem sabe insight sobre a coisa evanescente que o Dr. Coates sugeriu que viria em algum momento durante sua formação. Qualquer que fosse o motivo, Lívia era uma pessoa diferente hoje do que quando chegou ao Instituto Médico Legal em julho. Lívia se preparou para mergulhar nos enigmas que repousavam em sua mesa de autópsia enquanto as autoridades analisavam suas descobertas preliminares e as convertiam em algo mais substancial, e também para esse longo período. Mas, às 10 da noite, enquanto folheava um compêndio, um telefonema mudou seus planos. Foi com surpresa que ouviu a voz de Megan. Preciso de você. Você está bem? Não, desculpe ter ligado. Desculpe não ter ligado, Megan. Seu pai disse que eu devia lhe dar um espaço. Não me importo com nada disso. Preciso de você hoje à noite. Hoje à noite? O que aconteceu? Eu sei, Megan afirmou. Eu finalmente sei. Megan se forçou a se manter imóvel debaixo das cobertas depois que terminou de falar com Lívia. Ultimamente, já que seus pesadelos tinham recomeçado, sua mãe voltara a ficar à espreita e readquirira o hábito irritante de aparecer em seu quarto para verificá-la. Se ela começasse a se agitar na cama, isso chamaria a atenção da mãe. Essa noite, mais do que em qualquer outra, Megan teria de evitar isso. Lívia precisaria de 2 horas para vencer a distância entre Wayland e Emerson Bay, mas Megan sabia que não seria capaz de ficar quieta por muito tempo. Seria impossível tolerar a palpitação da carótida por um longo período. De repente, ela solucionou o último ano e pouco de sua vida, os tumultuosos 14 meses que se desenrolaram desde o momento em que viu os faróis do carro do Sr. Steinman da rodovia 57 e embarcou nele. Desde então, por mais de 1 ano, o mistério se estendeu ao longo da estrada de sua existência. Agora, finalmente, tinha tudo muito claro. Com a revelação, porém, surgiu um medo irracional de que os segredos que descobriu enterrados em sua mente seriam difundidos para o mundo, que,
Se ela passasse mais um dia tentando amarrar os detalhes, sua descoberta se revelaria para todos, mas seria muito tarde. Pensou naquelas garotas, Nancy e Paula, e nas outras que ainda podiam estar por aí. Uma dor nauseabunda virou seu estômago. Megan não podia correr o risco de esperar, tinha de ser esta noite. Passaram-se 45 minutos, e então a pulsação em seu pescoço ficou intensa demais para suportar. Por instantes ela considerou que sua catarse talvez estivesse provocando um ataque de pânico. Porém, Megan sabia que os vasos sanguíneos latejantes e a transpiração eram seu sistema nervoso simpático dizendo para ela se mexer. Sua mente preparava seu corpo para lutar ou fugir. Não havia ninguém em sua casa para lutar, então ela correu. Megan pôs 3 travesseiros sobre as cobertas para enganar quem talvez a verificasse essa noite. Vestiu um jeans e pôs o celular no bolso. Tomou bastante cuidado quando se esgueirou pela porta dos fundos. Desceu a escada sem fazer ruído. Atravessou o gramado em passos ágeis e caiu na noite. A solução do mistério de sua vida não respondeu a todas as suas perguntas. Não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido com ela. No entanto, seu sonho daquela noite, quando viu Lívia na janela do trem urbano passando pela janela do porão, disse-lhe que ninguém mais poderia ajudá-la essa noite. Ela precisava de Lívia. Megan chegou ao cruzamento com uma antecedência de mais de 40 minutos. Permaneceu nas sombras e tratou de respirar. Tentou afastar a ideia de que, a cada minuto que passava, o monstro chegava mais perto de tomar conhecimento da sua descoberta. Capítulo 46. Agosto de 2016, a noite do sequestro. Em sua espera, ela teve de suportar 3 horas de tédio. Conversou com gente que não lhe interessava e riu do humor estúpido típico dos colegas do ensino médio. Viu Matt ignorá-la deliberadamente e ouviu Megan dar risadinhas falsas sempre que Matt abria a boca. Numa ocasião normal teria sido insuportável, mas essa noite era tudo, menos normal, era especial, épica, mesmo. Ficou com Raquel e Jéssica ao redor da fogueira e fingiu beber cerveja. Fingiu também estar interessada nelas e se importar com a faculdade em que cada uma estaria no outono. Seu celular vibrou no bolso e ela o apanhou depressa. Finalmente, Case estava pronto. Capítulo 47. Já era meia-noite quando Lívia encostou no cruzamento e avistou Megan parada na sombra de um prédio. A luz da rua iluminava seu rosto quando ela começou a se mover, e apesar da distância, Lívia reconheceu a diferença. Quando Megan se acomodou no assento do passageiro, o brilho mortiço da luz no teto do carro confirmou a surpreendente transformação. Mais de 2 semanas se passaram desde um último encontro delas, quando Megan apertou a mão de Lívia no escritório de seu pai, depois que ele concordou em ajudá-las. Naquele momento, os olhos de Megan estavam cheios de esperança e júbilo. Agora, Lívia notou olhos inexpressivos, errantes, pesados. O que houve, Megan? Eu sei onde ele me manteve em cativeiro. Eu descobri. Lívia precisou de um momento para decifrar as palavras de Megan. O bunker? Antes do bunker. Sei onde ele me manteve durante aquelas 2 semanas. O porão. Preciso ir lá, Lívia. Preciso que você me leve. Estacionada no acostamento de uma estrada deserta, escura e silenciosa, no meio da noite, Lívia entendeu que algo catártico estava acontecendo. De repente, deu-se conta da fragilidade da garota e sentiu a pesada responsabilidade do bem-estar de Megan sobre seus ombros. Talvez devêssemos conversar com seu pai, Megan. Ele me disse que você estava passando por problemas com tudo isso. Não, só você. De seu breve curso de psicologia durante o ano de estágio, Lívia se familiarizou com distintos estados de psicose. Por isso,
Tinha certeza de que Megan estava enfrentando um. Talvez devêssemos ligar para o Dr. Mattingly e informá-lo a respeito disso. Megan balançou a cabeça, então virou-se e olhou para Lívia. Por favor, me leve lá, ajude-me. Ao encarar Megan, Lívia presenciou outra metamorfose. Megan não era mais a garota que frequentava a escola com Nicole. Não era mais a outra jovem que fora levada naquela noite. Megan era, naquele momento, uma amiga que precisava de ajuda. Tudo bem. E Lívia pôs o carro em movimento. Onde estamos indo? West Bay. Não é longe. Não é longe mesmo. Capítulo 48. A noite do sequestro. Casey dirigia um enferrujado Buick Regal que mantinha coberto e guardado num armazém em West Bay. Era com esse carro que ele sequestrava as garotas. A última vez que Casey o dirigiu foi quando viajou para a Virgínia no ano anterior para raptar Nancy. Agora, essa noite, quase um ano depois, ele voltou ao armazém mais uma vez. Suas entranhas explodiram de medo e excitação. Essa noite, Casey estava tão exposto quanto sempre estivera, planejando uma captura em Emerson Bay, mas ele tinha certeza, com a facilidade das outras como referência, que alcançaria sucesso. Era a maneira perfeita de atrair Nicole para seu mundo, de apresentá-la ao barato. Os dois tinham passados muito semelhantes para que ela não tivesse as mesmas necessidades que ele. Assim, quando Nicole veio com a ideia de assustar uma de suas colegas de classe, aliciando Casey para pegá-la e jogá-la no galpão atrás da cervejaria Coleman's, ele imediatamente percebeu a oportunidade. Casey abandonou o plano original de pegar Stacy Morgan, a garota que trabalhava no colégio 3 vezes por semana e se encaixava perfeitamente na descrição do último pedido, porque ainda mais perfeita era a oportunidade de trazer Nicole para o seu maravilhoso mundo sombrio. Era um mundo em que ela floresceria, e ele precisava dela ali. Inesperadamente, Casey saíra sob o feitiço dela nesse verão. Caíra sob o feitiço dela nesse verão. Nicole era seu par perfeito, sua primorosa cúmplice. Casey levaria a colega de classe de Nicole onde tinha levado as demais garotas. Ele a entregaria ao porão sob forte sedação, da mesma maneira como entregar as outras. Mostraria a Nicole os seus métodos esta noite. Ele mostraria a ela seu trabalho e observaria a reação em seu rosto, em seus olhos e no lago negro em que também constituía sua alma, tão parecida com a dele. Observaria a transformação dela, e então, em alguns momentos no futuro, quando outro pedido viesse, Casey não estaria sozinho em seu mundo sombrio, mas acompanhado pela única pessoa que o entenderia. Casey entrou no estacionamento vestindo as roupas que Nicole comprara na Goodwill, vestuário e sapatos comuns que não deixariam fibras e pegadas rastreáveis. Escutou a música que vinha da praia e vozes do grupo reunido ao redor da fogueira. Estacionou atrás do Wrangler, com os faróis baixos contra o estepe preso na traseira. Desligou as luzes e esperou. Seu coração batia num bom ritmo e ele achou que estava mais agitado do que o normal. A mensagem de texto de Nicole chegou 15 minutos depois. Casey pegou o saco no assento ao lado e também as braçadeiras de nylon. Examinou o estacionamento para ter certeza de estar sozinho. Havia 2 banheiros químicos num canto, que ficaram vazios nos últimos 5 minutos, depois que 3 garotas saíram deles. Na entrada da praia, Casey viu a jovem entrar no estacionamento e se dirigir ao Wrangler e abrir a porta do motorista. Com o saco e as braçadeiras de nylon na mão, Casey acionou o motor e os faróis banharam Megan MacDonald e seu carro com um brilho ofuscante.
Ela protegeu os olhos da forte luminosidade e não viu a aproximação dele, até que as luzes desapareceram quando o saco cobria sua cabeça.